Bom dia, queridos professoras e professores. Agradecemos pela participação de todos. Ficamos muito honrados de estarmos aqui para apresentar para vocês o material do Sistema de Ensino PH. Esse é o encontro para compartilharmos e também conversarmos. Mas antes de iniciarmos, precisamos passar algumas informações muito importantes para que possamos tirar o melhor proveito desse momento. Ao final do nosso encontro, teremos um momento para conversar e tirar dúvidas do material que estamos abordando aqui. Entretanto, peço que, por gentileza, mantenha os microfones desativados durante esse início. Estamos com moderadores que estão apoiando a todos nós e, portanto, pode desabilitar o seu microfone caso esteja aberto. Ao final, abriremos para as perguntas. Então, pedimos que os interessados sinalizem no chat que desejam fazer uma pergunta. Assim, o moderador ajudará a organizar para que seja possível atender a maioria dos pedidos. Agora teremos um momento de fala com a nossa diretora do Sistema de Ensino de PH, Aline Silva. Do Sistema PH. Hoje eu estou... Bom dia, professores e professoras do Sistema PH. Sejam bem-vindos ao nosso curso, à nossa imersão do Sistema PH. Hoje eu estou aqui para desejar boas-vindas a todas as nossas escolas novas e também a todos os professores e escolas da nossa base. Vocês vão observar aqui na minha apresentação algumas novidades que nós organizamos para 2023. Então, observem agora o slide que eu vou compartilhar com vocês. Este ano, a gente teve algumas alterações e algumas novidades dentro do planejamento do pedagógico. A primeira delas é, dentro do Profes, dentro do Plural e da nossa plataforma de formação de professores, nós criamos um curso de formação para professores, onde vocês encontram um curso introdutório sobre o Sistema PH. Essa implantação, ela tem trilhas de aprendizagem tanto para a parte da gestão, como para os professores de todos os segmentos. Então, vale muito a pena, eu diria que é uma tarefa de casa imprescindível para todo educador que trabalha com o Sistema PH. As trilhas são curtas, foram feitas com muita qualidade pelo nosso time pedagógico, com a exclusiva intenção de ajudar o professor no seu dia a dia. Outra novidade bem interessante que a gente acredita que vai ajudar vocês é esse encontro desta manhã, que é o curso de imersão Sistema PH, um encontro exclusivo de vocês, professores, com os nossos autores do Sistema PH. Esse encontro, ele também é feito para todos os segmentos. Mas, antes de falar como vai ser o nosso dia da imersão, eu gostaria de compartilhar com vocês uma missão que estamos construindo em 2023 e que boa parte dos professores serão acionados serão acionados por seus gestores em função da reunião que tivemos no dia 2 de fevereiro com os gestores de escolas, onde a gente fez uma conversa, um diálogo, onde a gente quer aperfeiçoar o uso dos recursos do Sistema PH. Então, no decorrer da semana, alguns professores serão convidados e vocês também têm a liberdade de escolher quais as oficinas que vocês gostariam de entrar para aperfeiçoar o uso e as ferramentas que facilitam e ajudam a aprendizagem dos alunos. Então, é interessante que vocês fiquem atentos a essa programação, porque ela foi planejada com muita atenção para aquilo que vai facilitar a aula do professor. E aí, agora, a gente vai falar um pouco sobre essa nossa manhã e os objetivos que a gente tem nessa atividade durante esse encontro. Tem uma premissa e um tema que nos custa caro e que vocês vão ver que durante este ano de 2023 a gente vai acentuar o olhar para a questão da metacognição. A gente vai acentuar o olhar
para os professores e automaticamente reverberar nos alunos um olhar para a autorresponsabilidade e autoconsciência do aluno sobre as formas que ele aprende. Queremos dar uma atenção especial sobre os estilos de aprendizagem. E a gente entende que o professor tem um papel fundamental nessa missão. A gente precisa cada vez mais colocar os nossos alunos a refletir sobre como eles aprendem. Qual é a minha responsabilidade diante desse processo de aprendizagem? A gente sabe do nosso compromisso como educador em oferecer cada vez mais uma aula de qualidade, mas, ao mesmo tempo, eu também preciso colocar o meu aluno a refletir sobre como ele aprende, quais são as responsabilidades dele. Então, vocês vão ver que no decorrer, né, desse encontro, todos vocês, todos os segmentos vão receber essa palestra com um especialista da área, o nosso querido palestrante e professor Harley Sato, que tem uma especialização na formação de metacognição e vai trazer a sua contribuição aqui para a gente pensar como eu consigo levantar essa reflexão em sala de aula para que meu aluno assuma essa responsabilidade quanto à sua aprendizagem. Então, entendam que aqui é um tema que vamos trazer em outros momentos, é algo que a gente quer dar mais luz ao assunto e à pauta com os nossos alunos, e dentro aqui do nosso encontro, a gente tem, para a área da educação infantil, a nossa autora Monique colaborando com os professores e atendendo as professoras do nível 1 e 2, e depois 3 e 4. Isso significa que todo professor de educação infantil pode ficar no link assistindo a programação. Depois, nós temos os links dos professores dos anos iniciais. Então, a gente separou algumas áreas de conhecimento e outras a gente deixou num grande grupo para que esses autores façam a discussão nesses anos iniciais. Depois, nós temos o ensino fundamental anos finais, onde a gente, obviamente, separou por áreas de conhecimento com os autores de cada área específica para discutir com vocês tudo que tem dúvida e trazer bastante informações, inclusive da prática deles em sala de aula. E, por fim, a gente tem um encontro aqui do ensino médio, onde vocês também terão a oportunidade de conversar com os autores a respeito dessa prática, a respeito do material, de tirar dúvidas, de fazer trocas a respeito do uso com o nosso material. Uma outra oportunidade e uma solicitação feita para os nossos autores e professores é enriquecer essa discussão do tempo da hora-aula, né? Como eu consigo trabalhar com esse tempo que todos nós temos esse grande desafio aqui na área da educação, né? Eu acho que ele é um grande desafio para todos os segmentos, de como trazer o que é essencial para a aprendizagem do aluno no tempo estabelecido na nossa carga horária ou no próprio processo que a escola está organizada. Então, como eu consigo, como professor, estabelecer quais são as prioridades a serem trabalhadas com os alunos? Quais são as estratégias que vão favorecer o meu aluno a aprendizagem? Que diferentes recursos eu uso para que o meu aluno cada vez mais tenha um entendimento daquilo que é necessário na educação básica brasileira? Então, eu desejo que todos tenham uma excelente manhã e que vocês tenham a experiência de compartilhar e conhecer, inclusive, o rostinho dos autores que vocês passam durante todo o ano letivo ao lado deles de forma subjetiva. Um bom dia e um bom trabalho para todo mundo. Excelente. Agora teremos um momento de fala, uma palestra
com o nosso professor Hari Sato, que é a palestra de metacognição, um apoio ao processo de aprendizagem. Convido a todos para assistir agora a palestra do nosso palestrante. Só um minutinho. Eu sou Harley, vim aqui conversar com vocês a respeito de metacognição e a relação da metacognição com as aprendizagens dos nossos alunos. Primeira coisa que eu queria falar é que é um prazer estar aqui para falar de um tema tão caro para todos nós, né, enquanto educadores, e também, em especial, um agradecimento da equipe do PH que cuida da gente, que nos acolhe com tanto carinho. Bom, pessoal, então, vamos dar uma olhadinha na nossa apresentação, por favor. Legal, gente. Então, ó, queremos conversar sobre metacognição e essa tal metacognição como um apoio ao processo de aprendizagem, tá certo? Daqui a pouco a gente detalha do que se trata essa tal da metacognição, né? A metacognição tem relação com as aprendizagens, né? As aprendizagens não só dos nossos alunos, mas de qualquer sujeito que está aprendendo, que está estudando, né? Mas vamos estudar metacognição e aprendizagem primeiro de maneira separada. Vamos falar primeiro a respeito de aprendizagens, tá certo? Vamos lá, então. Segundo Ausubel é uma referência bibliográfica importante. Aliás, eu gostaria de trazer uma coisinha para vocês. Esta formação, essa minha fala, ela é uma fala que sai a partir de que crença, né? De que ideia? Da ideia de que a nossa prática, ela ganha potência, ela é sustentada, a gente consegue aproveitar melhor nossos saberes vindo da prática quando a gente utiliza referências teóricas bibliográficas, tá certo? Então, veja só, é a união dos dois que acho que pode fazer a gente avançar, né? Eu acho que apenas o saber prático é interessante, é muito útil, é muito funcional, mas quando a gente une com essa referência bibliográfica, a gente consegue avançar bastante. E uma teoria pedagógica por si só, se estivesse solta, se não estiver unida com a prática, também não nos interessa tanto, principalmente a nós que vivemos na escola, tá legal? Então, essa é uma referência que eu trago para vocês, que é Ausubel. Essa aí é a capa do livro que talvez seja a principal referência dele, né, que é a Psicologia Educacional. Segundo Ausubel, a gente pode dividir as aprendizagens em dois tipos: as aprendizagens mecânicas e as aprendizagens chamadas de significativas, né? O que é a aprendizagem mecânica? É aquela que é puramente relacionada com a memória, tá certo? E tem uma outra característica, ela fica por um prazo curto de tempo na nossa memória, tá certo? Ou vamos trocar em miúdos, a aprendizagem mecânica é o que a gente gosta de chamar de decoreba, tá legal? Por exemplo, alguém chega para você, e eu sou professor de física, eu sou um exemplo de física, tá? Dá uma olhadinha nessas tais fórmulas, né? F igual a MA, U igual a RI, tá? Às vezes, muita gente vai estudar esse assunto, decora F igual a MA. Às vezes, as pessoas nem sabem o que é F, o que é M e o que é A, tá certo? Ou, às vezes, até sabe que F é força resultante ou resultante, M é massa e é aceleração, mas não entende por que essa relação é assim, a construção de como é que essa relação foi construída, foi obtida, tá certo? Mesma coisa para U igual a RI, a pessoa pode decorar U igual a RI, alguns até falam URI, ficam inventando musiquinha e tal, mas se a gente não sabe o que U é DDP, é resistência e é corrente, e por quê, quais são os motivos dessa relação ser dessa forma, a aprendizagem tende a ser essa aprendizagem mecânica, a da decoreba, tá legal? Aí eu trouxe até um exemplo pessoal meu.
Eu lembro até hoje, quando eu estava na antiga 7ª série, o meu professor de geografia fez eu decorar todos os estados dos Estados Unidos e as suas capitais. Tá legal? Gente, quando eu vim, eu peguei esse exemplo para preparar para essa aula, para essa palestra daqui, né? E eu comecei a ler alguns eu nem lembrava que existiam, né? Você vê o quão essa aprendizagem foi mecânica, o quanto que eu decorei para uma chamada oral. Eu lembro que eu fui bem nessa chamada oral, né? Tirei nota máxima, eu tinha decoro 50 estados e capitais, né? Mas esqueci completamente, tá legal? Claro que alguns eu lembro, mas um ou outro, tá? Agora, eu queria falar um pouquinho a respeito da memória, tá certo? Essa aprendizagem mecânica, puramente decoreba, vamos dizer assim, ela está no puro nível desse lembrar, tá certo? Tá vendo essa escadinha? Olha lá. Essa escadinha aí representa uma outra teoria chamada taxonomia de Bloom, tá legal? Ó, o primeiro degrau, olha a menininha ali embaixo, uma criança ali embaixo. Você tem ali 1, lembrar. O degrau de cima é 2, entender. 3 é aplicar. 4 é analisar. 5 é sintetizar. E 6 é criar. Tá certo? A memória, só a memória está no nível do lembrar. Tá certo? Agora, a gente tem que tomar cuidado. Porque a memória tipo decoreba, certo? Ela é algo que a gente não defende. Mas é importante também ter claro o seguinte: segundo esse raciocínio, o do Bloom, essa escada aí não está à toa. Para você entender algo, para você ir para o segundo degrau, você tem que lembrar a respeito daquele algo. Para você, vamos para o outro degrau, aplicar. Para você aplicar, você tem que entender e tem que lembrar. Então, vamos dar um exemplo de aplicação. Eu navego mais facilmente para aquela minha área que é a física, né? Vamos pegar uma teoria chamada de as leis de Newton, perfeito? Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira aplicar as leis de Newton. Eu estou no terceiro degrau, aplicar as leis de Newton. Para que eu possa aplicar as leis de Newton, eu tenho que entender as leis de Newton, e eu tenho que lembrar as leis de Newton. Quer dizer que para eu chegar no terceiro degrau, eu tenho que dominar os 2 degraus anteriores. Tá certo? E assim vai. Quer dizer, se você pegar o nível mais alto, 6, que é o criar, para você criar algo, você tem que saber sintetizar, o degrau anterior, sintetizar, olha o degrau anterior, analisar, olha o degrau anterior, aplicar, mas lá embaixo sempre está o lembrar. Então, a memória é a base de todos esses saberes que alguém sabe executar, tá legal? Para alguém entender, alguém tem que lembrar. Para alguém aplicar, alguém tem que lembrar. Quer dizer, a base é o lembrar. Então, a gente também não pode, assim, meio que demonizar essa questão da memória. Aliás, a gente tem que dar atenção à questão da memória, porque ela é a base de tudo. Imagine uma pessoa sem memória, né? Nem falar essa pessoa consegue, tá bom? Legal. Então, é só um parênteses aqui nessa questão. E a aprendizagem significativa? O que significa aprendizagem? O que quer dizer aprendizagem significativa? Isso segundo o nosso referencial, que é a Ausubel, tá legal? Vamos lá. Então, primeira coisa que caracteriza a aprendizagem significativa é que quem está aprendendo atribui um significado a esse novo, tá certo? Ok? Por exemplo, imagina uma criança que está conhecendo uma caneta pela primeira vez. Ela vai conhecer e vai atribuir um significado àquela caneta. Algo do tipo, isso aqui é um objeto que serve para escrever. Aí é uma coisa muito pessoal, né? E como isso acontece, não é uma coisa tão trivial assim, tá? Agora, outra coisa, quando alguém tem aprendizagem significativa, esse alguém atribui esse significado utilizando as suas próprias palavras, tá? E não citando, por exemplo, uma receita de bolo ou algo que está escrito no dicionário necessariamente, tá legal? Aliás, até preferivelmente usar as suas próprias palavras, tá? Outra coisa que caracteriza a aprendizagem significativa, e esse ponto é um ponto muito importante, é o seguinte, ele relaciona o novo que ele está aprendendo, né, com algo prévio relevante, tá legal? Então, olha só, para que a aprendizagem seja significativa,
Então, quem está aprendendo tem que pegar esse novo conceito novo, esse novo teorema novo, essa nova reflexão e associar a algo que ele já sabia, tá certo? Eu gosto de falar que você tem que pegar esse novo e pendurar aqui na estrutura que você tem, que são os seus saberes, tá? Então, é assim que fundamentalmente acontece a aprendizagem significativa. Você relaciona o novo com algo que você já sabia. E outra coisa que caracteriza a aprendizagem significativa é a capacidade de utilizar esse novo saber que ele aprendeu significativamente em diversos contextos. Tá legal? Então, por exemplo, se você falar a respeito, se você aprender democracia num contexto de país, por exemplo, tá bom, eu sei estudar, eu aprendi democracia nesse contexto. Legal. Se for um professor, por exemplo, se essa aprendizagem for significativa, algo que caracteriza ele saber utilizar em outros contextos. Por exemplo, na sala de aula, num contexto menor. Tá? Por exemplo, na sua casa. Tá certo? Quer dizer, esse é o conceito, tem até nome, isso se chama transferir. Quer dizer, aplicar aquilo que ele aprendeu num certo contexto em diferentes outros contextos, tá? Então tá aí, gente, essa listinha aqui é importante, tá? Elas são características da aprendizagem significativa. Agora, no primeiro contato, eu destaco aquela terceira frase. Alguém só aprende algo novo de forma significativa se relacionar um novo com algo que você já sabia. Tá aí, ó. Essa aqui é a frase de um professor, né? Quem citou essa frase foi o professor Ronca, tá? Ele é um professor lá, um professor da PUC, professor titular da PUC de Educação, da Psicologia da Educação. E ele fez referência a Ausubel, tá? Para que ocorra a aprendizagem significativa, é necessário que haja um relacionamento entre o conteúdo a ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe. E esse processo tem nome, isso é chamado de ancoragem. Tá legal? Ancoragem. E aí eu trouxe uma outra referência para vocês, que é o livro de aprendizagem significativa do professor Marco Antônio Moreira, né? Acho que se alguém tiver interesse, essa é uma boa leitura, tá? E aí, nesse livro, esse professor fala o seguinte: quais são as condições para a aprendizagem significativa? Primeiro, as atividades de ensino têm que ter potencial para ser significativa. E a atividade de ensino está englobando o quê? Os livros, os materiais, a aula propriamente dita, o que o professor fala, o que ele deixa de falar, tá certo? Okay? Quer dizer, tudo que o aluno está recebendo e estimulando essa aprendizagem, incluindo, não esquece, incluindo a fala do professor. Tá? Agora, tem mais um ponto importante para que a aprendizagem seja significativa. Quem está estudando, quer dizer, o aprendente, ele tem que ter predisposição a aprender. Esse item 2, aliás, os dois itens não são fáceis de se conseguir, tá? Mas o item 2, eu destacaria o seguinte: como é que a gente faz para o estudante, por exemplo, ter interesse de estudar? Trazendo temas, por exemplo, que lhe interessam. Tá? E aí eu gostaria de falar, olha só, ó, vamos voltar nesse slide. Então, ó, o 1 é basicamente a parte do professor. E o 2 é a parte do aluno. Tá? Aliás, eu digo até mais, o 1 é da escola, dos educadores, e o 2 é a parte do aluno. Mas é importante destacar que a aprendizagem dos alunos é responsabilidade de todos os envolvidos, inclusive do próprio aluno. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dessa palavra que eu utilizei, né? Eu utilizei o termo responsabilidade, tá? Esse é um livro que eu li porque o assunto me interessa, o tema me interessa, tá? Que num trecho lá, a autora, que é a Djamila Ribeiro, ela fala um pouquinho sobre a diferença entre responsabilidade e culpa. E eu queria trazer, também fazer um parênteses aqui para discutir, para falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Olha a frase dela que está no livro. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. Ela discute a questão racial, tá? Do preconceito racial.
A questão é de se responsabilizar. Diferente da culpa que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo passo é criar espaços, sobretudo em lugares que as pessoas negras não costumam acessar. Gente, eu gostaria de destacar aquela frase ali, ó, a segunda. Diferente da culpa que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação, tá? Vindo para o nosso contexto, que é das aprendizagens dos alunos, o que quer dizer, essa responsabilidade das aprendizagens é de todos nós, tá legal? Mas e se por acaso elas não acontecerem, tá certo? Eu acho que a gente não cabe a gente ficar usando o termo culpa para isso ou culpa para aquilo. E sim, por exemplo, nós, enquanto professores, o que é possível nós fazermos, o que é possível a gente tentar fazer em busca dessas aprendizagens da forma como a gente quer. Tá? E aqui vem uma frase que é do Ausubel, né? Mais uma vez. E eu gostaria de destacar o quanto Ausubel valoriza e dá importância a essa frase. Naquele livro que eu mostrei a capa no começo da formação, essa frase é a epígrafe desse livro, tá certo? Quer dizer, essa frase, ela não está no meio do livro, ela está na página 3, sozinha no meio da página, e é a primeira coisa que ele fala. Eu vou ler para vocês. Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia da educação a um único princípio, eu formularia esse. De todos os fatores que influenciam a aprendizagem, o mais importante consiste no que o aluno já sabe. Investigue-se isso. Ensine o aluno de forma consistente. Tá? Pessoal, se vocês investigarem o que os alunos trazem de saberes prévios, quer dizer, o que ele já tem, aí nós conseguimos construir, preparar aulas, preparar atividades, levando em consideração o que ele já sabe. Por quê? Porque daí a intenção qual que é? Trazer atividades que ele vai ter condição de pendurar, pegar esse novo e associar com o que ele já tinha. Agora, para fazer isso, só se a gente conhecer o que ele sabia, tá legal? Aliás, só conhecendo o que o aluno já sabe. Por isso, a frase do Ausubel, tá? E por isso o valor dado a isso. Para a aprendizagem significativa, como eu disse, o aluno tem que relacionar o novo com o velho que ele tinha. Então, o professor tem que conhecer os saberes que os alunos estão trazendo. Agora, para a gente saber o que o aluno... Para a gente conhecer o que o aluno já sabe, a gente tem que investigar isso. E aí, uma das maneiras de a gente fazer isso é escutando os alunos, tá certo? E aí eu gostaria de diferenciar aqui o que é ouvir e o que é escutar. Ouvir é perceber pelo sentido da audição, tá? Gente, ouvir é um ato involuntário. Quem está perto do computador está ouvindo o que eu estou falando, tá certo? Pode não estar, assim, prestar atenção, mas que está captando o som, está captando, tá legal? Já escutar, não. Escutar é estar consciente do que está ouvindo. Isso aqui eu peguei a partir do dicionário Ruais, tá certo? Então, ó, estar consciente do que está escutando é um ato voluntário. Isso é escolhido. Você escolhe a forma como você está prestando atenção. Seria interessante a gente ter aqui diversas câmeras em diversos professores que estão assistindo essa atividade, né? Eu aposto que cada um deles, existem diversas formas das pessoas estarem escutando essa atividade, tá? Quer dizer, isso é uma coisa ativa. Escutar sempre é ativo. Tem gente até que fala assim, escuta ativa. Gente, segundo esse conceito, escuta ativa é um pleonasmo. Escuta é sempre ativa, tá certo? Então, o que eu proponho para vocês é escutem os seus alunos. Escutem os seus alunos para conhecer o que eles sabem, o que eles não sabem e para estimular aprendizagens mais significativas, tá certo? Ok. Bom, agora, o que então nos motiva a escutar nossos alunos? Primeiro é o que a gente está falando durante essa atividade, conhecer mais a respeito dos seus saberes.
e do seu processo de investigação, para que possamos estimular novas aprendizagens significativas a partir do que ele sabe, tá? Agora, a escuta também estreita relações entre professores e alunos, tá? Porque quem se sente escutado se sente valorizado. E, normalmente, há uma tendência dele abrir também um canal de escuta para com você, tá certo? Daí você pode até falar, mas meus alunos não escutam. Então, aí é mais um motivo dessa escuta a partir do professor, né? Para que ele comece a fazer essas pontes com os alunos, abrir essa via de diálogo com eles. E também a escuta é um convite ao aluno a participar das aulas, tá certo? Se o aluno é escutado, sua opinião é valorizada, isso é um convite para ele participar, e também a forma como o professor escuta, vamos dizer assim, induz a forma do aluno participar da aula. Agora eu queria trazer para vocês uma reflexão de um professor, tá? Isso aqui é um texto, isso aqui é uma autonarrativa, tá? De um professor num caso que é interessante. Ó. Lembra que eu falei que a gente tem que construir materiais potencialmente que estimulam a aprendizagem significativa? E que o aluno tem que querer aprender para ele aprender de forma significativa? Aí, uma coisa interessante é trazer um tema que lhe interessa, tá certo? Então, ó, o que é uma atividade motivadora, uma atividade engajadora? Esse é o texto do professor, né? Era um dia de debate, que marcava o final de um trabalho em grupo que estava se desenrolando ao longo de todo o terceiro trimestre. O debate iria ocorrer nas minhas turmas do primeiro ano, as turmas A e B. A primeira turma a realizar o debate foi a B. Na minha visão, tudo correu bem. Os alunos se envolveram, se prepararam bem, trazendo argumentos e resultados de pesquisas com referências. Eles chegaram até a ficar muito ansiosos antes do debate. Um ponto de destaque foi o grupo gestor, que tomou para si a organização do debate, o que potencializou os ânimos da atividade. A turma A veio depois. Ocorreu um debate ameno. Os alunos se prepararam menos, trouxeram menos argumentos. Alguns grupos não se prepararam. E o grupo gestor tratou aquele momento com pouca dedicação. Para mim, professor, o debate da turma A foi frustrante. Uma atividade tão interessante, engajadora, que poderia ter sido muito mais proveitosa, como foi da outra turma, tão boa, na turma A, tinha sido desperdiçada. Gente, aí, aqui, vamos deixar aqui na página, eu trago aqui para vocês uma reflexão. Será que a turma B estava certa e a turma A estava errada? Será que a turma A não tem direito de achar aquele debate não engajador? Tá certo? Então, aí eu gostaria de trazer uma coisa para vocês que me perguntaram uma vez. Uma vez me perguntaram assim, professor, como é que eu faço para fazer alunos desinteressados se engajarem em atividades nitidamente interessantes? Né? Reparou? Como eu faço alunos desinteressados, quer dizer, aqui já tem um rótulo, já tem uma culpa sendo jogada para o aluno, né? Ele é o desinteressado. Não importa o que aconteça, ele é o desinteressado. Se engajar em atividades nitidamente interessantes. Pessoal, essa atividade ser interessante, para engajar o aluno, tem que ser interessante para quem? É para o aluno, não é para nós. Então, aqui vem a importância da gente escutar esse aluno e saber quais são as atividades que vão engajá-lo e os temas que vão engajá-los, né? E já vou avisando, acontece muito isso comigo. Às vezes eles trazem temas que eu acho, assim, não me toca em nada, não me afeta em nada. Mas, gente, são interesses diferentes. E como é que faz essa escuta? Estando sempre atento. Agora, tem mais uma outra maneira, estimulando essa escuta. Pergunte para eles, quais temas você se interessa? Se por acaso eles não te responderem, porque tem isso também, às vezes, dependendo dos alunos, eles não respondem, passe uma pesquisa,
anônima se necessário, tá certo? Peça para eles escreverem por que eles gostam daqueles temas. Isso já é uma reflexão, né? Bom, ok. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, esse nosso primeiro passo a respeito de aprendizagem significativa, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre metacognição. Eu disse que a aprendizagem é uma responsabilidade de todos. Só que, na verdade, não sou eu que falo, tem diversas referências que citam isso, tá certo? Se todo mundo é responsável, inclusive o aluno, nós temos que dar condições para que ele participe desse projeto. A metacognição é uma delas, desse processo. A metacognição é uma delas. Então, a intenção aqui é fazer com que o aluno participe do seu próprio processo de aprendizagem, tá certo? Então, o aluno é responsável pela sua aprendizagem, o aluno também deve conhecer a respeito do seu processo de aprendizagem. Então, o que é metacognição? É nós pensarmos como ocorre o processo de aprendizagem das pessoas. É nós pensarmos como as pessoas aprendem. Tá legal? Inclusive nós mesmos. Eu posso fazer metacognição a respeito da minha aprendizagem, certo? E aí, de como ocorre minha aprendizagem. E aí eu me torno mais responsável e atuante a respeito das minhas aprendizagens, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, o conceito de metacognição é polissêmico. Tem diversas formas de conceituar. Então, eu vou trazer uma delas, que é apresentada por Flavel, tá? Flavel é o pai da metacognição. Vamos pegar nosso caso, então, um estudante sabe fazer metacognição, ele sabe identificar aquilo que ele sabe e o que ele não sabe. Tá certo? Quer dizer, o que eu sei e não sei a respeito, sei lá, de Revolução Francesa? Tá? O que eu sei ou não sei a respeito de polinômios? Tá? E também, quem faz metacognição sabe como funciona os seus processos mentais, como memória, raciocínio, compreensão e atenção. Tá legal? Agora, note. Saber fazer metacognição é um processo de evolução. Talvez nunca termine, tá? Então, você tem lá um estágio inicial que, conforme você for aprendendo a fazer metacognição, você vai evoluindo. Você vai saber, quanto mais você for estimulado a fazer metacognição, a identificar aquilo que você sabe e o que você não sabe, de forma mais eficaz. E como funcionam seus processos mentais? O que eu quero dizer é que saber fazer metacognição é um processo de aprendizagem também, não é uma coisa do dia para a noite, tá? E aí aqui eu vou dar um exemplo. Esse aqui é uma questão que um aluno respondeu para mim, uma aluna, na verdade, tá? O nome dela é Carmen. Eu pedi o seguinte, eu fazia um tira-dúvida com os alunos, mas eu fazia eles escreverem a respeito do tira-dúvidas. Descreva o que você compreendeu do exercício ou teoria que você está com dúvida. Descreva o ponto do exercício ou teoria que você está com essa dúvida. Olha o que a Carmen escreve. Li o exercício e entendi que o rapaz... É um exercício que ela estava com dúvida. Li o exercício e entendi que o rapaz começa a andar no sentido para a direita, em cima da plataforma que está ligada a uma mola e essa anda para a esquerda. Quando eu leio essa dúvida dela, eu estou com um exercício na frente. Tá? Quer dizer, eu vejo ali, por exemplo, eu vi que ela descreveu, quer dizer, ela conseguiu compreender o exercício, o enunciado. Ela conseguiu compreender o contexto. Tá? Entendi o que o enunciado pede, sendo a energia potencial armazenada na mola, quando ela está distendida a 20 centímetros e a aceleração dos rapazes com os valores pedidos. Quer dizer, Carmen aqui deixa claro que ela viu o comando do exercício, sabe
claramente o que ele está pedindo. Quer dizer, o que está em amarelo diz sobre o contexto. O que está em cinza diz a respeito do qual foi a pergunta desse exercício. Agora que interessante. Tive dificuldade em relação à aceleração. Ao fazer o exercício, adotei FL, é força elástica, isso, como a resultante, porque achei que ela seria a única força no sistema, sem contar a normal e o peso. Mas quando fui olhar a resolução, o atrito também estava no sistema. Não entendi por que o atrito e a força elástica se anulam. Bom, pessoal, aqui é uma coisa muito bacana, tá? Então, ela deixa claro qual foi a dificuldade, que foi calcular a aceleração. E ela descreve ali como é que ela articulou o raciocínio dela, como é que ela procedeu, tá? A partir dessa dúvida dela, eu montei um pedaço da aula, ok? Para explicar onde que ela estava com confusão, tá certo? Quer dizer, que era uma questão, que é uma discussão a respeito de sistemas. Aí, o que eu fiz? Falei, Carmen, você está com dificuldade em relação à escolha de sistemas. A partir da sua fala. Eu fui e falei 20 minutos a respeito de escolha de sistemas. Tá? E depois, falei para ela retornar a questão. Tá? Quer dizer, você vê, ela então fez aquela discussão do identificar aquilo que eu sei e que não sei, só que ela deu mais um passo, né? O que eu fiz? Eu dei as condições da teoria, e com essa teoria, ela reviu o que ela estava errando. Isso também é metacognição. Rever aquilo que está errado. Tá certo? Bom, agora, a metacognição pode ser sobre pessoas, sobre tarefas, sobre estratégias e sobre todas as anteriores juntas. Tá legal? Sobre pessoa, por exemplo, o que eu sei e o que eu não sei. Só que, além disso, você pode falar assim, o que meu amigo sabe e ele não sabe a respeito desse assunto? Por quê? Porque se você fizer a metacognição dele a respeito do que ele sabe e do que ele não sabe, se por acaso você tiver dúvida em algo, você pode ir procurá-lo. Ou você pode até ajudá-lo. Tá certo? Tarefas também. Como é que eu executo as tarefas? Tá certo? Como é que eu executo cada tipo de tarefa? Quais são as dificuldades que normalmente eu apresento? Quais são as facilidades que eu tenho? Né? E essa aqui também, quais são as estratégias que eu devo traçar para executar tais tarefas? Quer dizer, o planejamento de como executar tarefas, isso também é metacognição. Tá? Então, se a gente voltar aqui no exemplo da Carmen, tá legal? Uma vez que ela identificou que ela sabe o que ela não sabe, uma vez que ela descreveu as estratégias que ela teve, tá certo? Aí eu trago uma nova um reconceito, tá? É um processo de reconceituar algo, tá legal? Que foi aqueles 15 minutos, 20 minutos a respeito de como escolher sistema. Aí ela faz o quê? Ela refaz a estratégia para encarar esse problema. Certo? Isso é fazer metacognição. Deixa eu falar, isso é uma coisa bem desafiadora, muito desafiadora, por isso que eu falei. É um processo. Tá? Então, a gente não vai de cara, num nível alto, por exemplo, a fazer o aluno refazer as suas estratégias de problemas super complexos. A gente vai trazer problemas mais simples. Tá legal? Bom, a metacognição, como eu disse, pode ser sobre pessoas. Tá? Então, vamos destacar, vamos detalhar um pouco mais essa questão, que pode ser sobre pessoas, tarefas ou estratégias. Então, a metacognição pode ser sobre as pessoas de forma genérica. As pessoas, para aprenderem, têm que pegar o novo que está aprendendo e associar com o antigo. Tá legal? Isso é uma forma genérica de se falar. Ou sobre outros sujeitos que aprendem, sobre outros sujeitos que aprendem, mas de forma individual, tá? Meu amigo Vitor, ele consegue resolver problemas de matemática
ou de polinômios ou de matrizes de forma muito mais eficiente do que eu, tá? E sobre si próprio, tá legal? Quer dizer, como é que eu aprendo, como é que eu estudo, o que eu sei, o que eu não sei, né? Quais são as estratégias que eu costumo traçar e como é que eu vou fazer isso? Pode ser sobre tarefas. O que isso quer dizer? Ó, relacionar as aprendizagens em diferentes formas de estudar com a tarefa que se tem. Quer dizer, dado tipos de tarefa, tá legal? Quais são as aprendizagens que eu tenho para cada específico tipo de tarefa, tá? Eu ou qualquer outra pessoa ou essas pessoas em geral, tá? E sobre estratégias, como eu disse, é uma questão de planejar e replanejar. Bom, e aí eu trouxe agora para vocês uma estratégia de aula envolvendo metacognição, tá certo? Numa certa escola, foram encontrados na educação infantil penas verdes. Os alunos ficaram interessadíssimos com as penas verdes, tá? A professora, escutando esses alunos, olha, veja, a professora podia falar assim. Aliás, os alunos trouxeram as penas verdes e perguntaram de que animal era aquela pena. A professora podia ter falado, ó, isso aqui é de pardal, e jogar fora a pena. Mas a professora estava atenta, escutando as oportunidades. Os alunos estão interessados, ela planejou uma sequência didática em função dessas penas verdes. Ela partiu de uma pergunta: quando podemos chamar um animal de ave? Só que para quem entende sobre a educação infantil, uma pergunta como essa teria pouco efeito. Então, ela fez uma outra forma, na minha opinião, genial de fazer essa pergunta. Ela fez 2 cartazes, escreveu o da esquerda ave, o da direita não ave. E trouxe diversos recortes para os alunos, tá? O que os alunos fizeram? Colocaram como ave apenas passarinho, tá? E colocaram como não ave cavalo, galinha, avestruz, tá? Qual foi o interesse da professora aqui? Primeiro, conhecer os saberes prévios dos alunos. Conhecer o saber prévio para trazer novos saberes, para trazer novas aprendizagens para esses alunos, para que os alunos pudessem, com esses novos conceitos, esse novo que ele está aprendendo, relacionar com o que ele já tinha. Outra coisa, a professora perguntava, por que galinha não é ave? Aí os alunos começaram a criar suas hipóteses, tá? Isso aqui são alunos de 5 anos, tá? Quais foram as hipóteses? A galinha não é ave. Por quê? Porque não voa. A avestruz não é ave. Por quê? Porque corre. Tá? Então, também aqui, os alunos estão tendo aprendizagens em relação à construção de hipóteses. Tá? Aí, o que a professora fez? Trouxe, lembra aquele reconceituar. Tá? Esse reconceituar pode vir a partir de uma fala. Mas, essa aqui é uma cena interessante. Essa menina, o nome dela é Olivia. Tá vendo os 2 cartazes ali? O da esquerda é ave, o da direita é não ave. Ela falou assim nessa cena. Ela fala assim, morcego não é ave. Por quê? Porque chupa sangue. Tá? Então, ó, de novo, criando suas hipóteses, tá certo? Então, vamos lá. Fase do reconceituar. A professora trouxe leitura científica. A direita levou as crianças para um laboratório. Sabe? Tudo isso está fazendo parte desse reconceituar. Isso aqui é um ponto interessante. De novo, no laboratório, é só para explicar assim, por que um pato, por exemplo, não afunda, né? Por causa das glândulas sebáceas, por causa do óleo que tem nas suas penas, né? A gente colocou a mão da criança no óleo e colocou a água, ela viu que a água não penetra ali, não é absorvida pela mão. Saiu pela escola, tá certo? Discutindo, mostrando as aves. Fez pesquisa com os alunos. Aqui vale a dizer que essa pesquisa foi feita com os alunos falando para ela quais eram as palavras para procurar no Google, tá certo?
E aí, depois de tudo isso, os alunos, depois dessa pesquisa toda, eles, e também com a ajuda da professora nos questionamentos, reconceituaram que ave é o animal que tem pena. E aí, o que eles fizeram? Voltaram no cartaz antigo, certo? Naquilo que ele estava errado, para refazer, para reconstruir os seus novos saberes. Quer dizer, você vê, eles têm consciência do que eles não sabiam, certo? E agora, com o novo, eles estão revendo isso. Isso também é metacognição. Tá? Bom, aí a professora fez o quê aí? Ela pegou os dois cartazes, ave e não ave, tá certo? E trouxe fotos, trouxe imagens. E essas imagens, ela voltou para todo mundo e falou: isso aqui, esse animal, é avestruz. Por quê? Ele, não, é ave ou não é? É, por quê? Porque tem pena. E um dos alunos colava. E ela aproveitava também para fazer uma atividade de escrita. Mas você vê, essa questão dos alunos criarem suas hipóteses e depois retornarem, né? Isso também faz, isso é o início de um processo de metacognição. Tá? E isso aparece no material do PH. Tá legal? Então, olha aí, ó. Isso aqui é da terceira série do ensino fundamental. Ó, repare, aqui é sobre problemas de grandes cidades. O material parte de problemas, tá? De perguntas. O que você vê na imagem? A cidade que você mora parece com esta? Quer dizer, aqui ele traz a contextualização. Ele está convidando o aluno para o tema que se considera interessante. Aí vai mais específico, né? Na questão das cidades, na questão do lixo. E também faz uma pergunta ali no final, ó. Você já imaginou onde vai o lixo que é descartado na sua casa? Converse com colegas e tente imaginar após uma coleta. Converse com colegas e tente imaginar o que acontece após uma coleta do caminhão de lixo. Quer dizer, estamos na fase da coleta aí de informações. Tá legal? Dos saberes prévios dos alunos. Aí o material traz o quê? Esse reconceituar. Tá legal? Ó, tá aí falando sobre lixo, falando sobre lixões. E depois tem atividades para eles retornarem naqueles conceitos que eles tinham. Quer dizer, olha o processo metacognitivo acontecendo aqui, por exemplo, nesse exemplo. Tá legal? E para finalizar, um outro exemplo de processo metacognitivo, que são perguntas feitas a respeito do processo de aprendizagem dos alunos. Em qual momento ele se sentiu mais engajado, em qual momento ele se sentiu menos engajado, no qual momento ele aprendeu mais ou menos, e qual momento ele se sentiu mais impactado, tá? Esse questionário que a gente está propondo tem referência do Stephen D. Brookfield, ele é anônimo, mensal e passa pelo Google Forms, mas tudo isso você pode mudar, tá? Esse aqui já tem que ser para crianças já alfabetizadas. Eu já utilizei em Fundamental 2, em ensino médio e pré-vestibulares, tá certo? Depois que os alunos respondem, a gente dá retorno na semana seguinte a respeito das suas falas, tá legal? Mas olha só, o que sai daí. Quando o aluno responde aquele questionário, ele está pensando qual momento me impactou mais, qual momento me impactou menos, em que momento eu aprendi mais, em que momento eu aprendi menos. Quer dizer, ele está fazendo na veia uma atividade metacognitiva de como ele mesmo aprende. Olha só, essa é uma fala de aluno. Nas aulas sobre velocidade escalar média, eu me senti mais distanciado, porque lá é preciso fazer cálculos. Quer dizer, ele está criando consciência a respeito das suas dificuldades em cálculos. No debate sobre usinas, achei muito construtivo, na forma como os colegas conseguem debater de forma clara, até mesmo melhor que o professor. Tá? No caso, o professor sou eu, tá legal? Você vê, e está pensando a respeito de como ele aprende quando está acontecendo o debate. Isso é um processo metacognitivo. Não me lembro muito, só não entendi porque ele ficou tão furioso com o debate, tá certo? Lembra aquela história que eu falei para vocês que na turma A os alunos não se engajaram? Aquilo também é uma história minha, tá? E eu fiquei muito bravo no dia. Eu dei bronca nos alunos. Quer dizer, eu não tinha ainda a reflexão de que eu tinha que procurar um tema e uma forma de ensinar que interessasse a eles e não a mim, tá?
Então, você vê, o aluno está pensando a respeito disso, que quando ele fica furioso, quando o professor fica furioso, o aluno se sente mais distanciado, tá? Isso é uma importante informação para o professor e para o aluno também. E eu acho que esse aqui também, esse também é interessante. Quando trabalhamos em duplas, eu acho que fica melhor, pois temos a explicação do professor, e caso não compreendemos, temos a nossa dupla para explicar novamente e ajudar, e vice-versa. Acho que esse aqui é um belo exemplo de metacognição, quer dizer, como é que uma atividade em duplas está favorecendo a aprendizagem desse aluno? E essa pergunta, e ele respondendo, está fazendo ele tomar consciência a respeito de como isso acontece. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço a atenção de todos e aguardo vocês em novas oportunidades para a gente discutir sobre esse assunto que não é simples. Hoje foi um primeiro passo a respeito desse tema e que é uma aprendizagem que é um processo, que começamos hoje e vamos... Hoje, quer dizer, hoje foi para você ter contato com a metacognição e a aprendizagem significativa, tá certo? Para ter noção do que a gente está conversando, para depois, mais para frente, mostrar como é que a gente pode executar isso, a tanto nos preocupar com a aprendizagem significativa quanto a metacognição no nosso dia a dia, na nossa prática com os alunos, ok? Um grande abraço, muito obrigado. Olá, excelente. Estaremos agora continuidade com as nossas palestrantes, as nossas autoras, a Joana Cabral e Gabriela. Estão aí, Gabriela? Joana? Isso. Vamos falar sobre a disciplina de ciências para anos finais. É com vocês. Oi, bom dia. Meu nome é Joana, eu sou autora do sistema de ensino. Hoje, vocês estão me ouvindo? Gabi está me ouvindo? Jô, tá um pouquinho baixo. Bom dia, gente. Peraí, deixa eu só... Eu consegui aqui um fone nesse meio intervalo que a gente... Ainda não, acho que o fone não está funcionando, professora Joana. Eu estava antes, vou falar mais alto. Então, eu sou autora do material do sistema de ensino. Hoje eu atuo como autora, né, desde o Fundamental 1, né, do primeiro ano do Fundamental nos anos iniciais, até o pré-vestibular. Em sala de aula, eu já atuei no primeiro segmento, já atuei bastante no ensino fundamental, sexto, sétimo e oitavo ano, e hoje em dia eu atuo basicamente no ensino médio e no pré-vestibular. A minha ideia aqui, né, a gente nessa construção... Quer se apresentar primeiro, Gabi, que aí depois a gente vai direto para o material? Pode ser, Jô. Bom dia, gente. Eu sou a Gabriela, também sou autora do sistema, basicamente no segmento do ensino fundamental. Também ministro as aulas no Colégio PH. Estou rumando aí para 15 anos de PH, com muita dedicação. Minha maior carga é concentrada no ensino fundamental, na elaboração, na construção dos materiais, nas sequências didáticas, num estudo recorrente sobre as mudanças que vêm acontecendo acerca da educação, e espero contribuir aí com a experiência e auxiliar vocês. Então, eu acho que a nossa ideia aqui é a gente primeiro tentar mostrar um pouco da onde surgiu, né, e como é que a gente idealizou esse material e esse trabalho. Você coloca o slide aí, Gabi, por favor? Agora, só um minutinho, aí você me sinaliza se apareceu, por favor. Tá.
Chegou a aparecer para você? Apareceu, só que não está no modo apresentação. Tá, eu vou botar no modo apresentação, aí eu vou ficar com o microfone fechado, aí você vai me sinalizando, eu vou fazendo sinal de positivo e negativo. Tá bom? Tá bom. Então, a primeira... Aí pode passar já para o primeiro. A primeira escrita, né, desse material e elaboração desse material, ela aconteceu, se eu não me engano, em 2014 ou 2015. E foi antes da BNCC, né? Antes da gente ter a BNCC pronta. Então, a gente, na verdade, fez um planejamento de acordo com aquilo que já existia, né, no mercado, com os livros didáticos que a gente estava acostumado, e dentro daquilo que a gente achava relevante, né, para os nossos alunos. Com a BNCC, a gente teve que fazer uma readaptação disso, né? Porque a BNCC de ciências, principalmente, ela trouxe aí... ela tirou a gente da nossa zona de conforto. Eu acho que essa é a grande definição da BNCC de ciências para a gente. A gente teve uma grande mudança, assim, né, naquilo que a gente estava acostumado a fazer, e a gente fez essa readaptação aí do material em 2019, se eu não me engano, 2018 para 2019. O que a gente quer sempre que o nosso material tenha, né? O nosso material, ele entra bem no que a gente acabou de ouvir nessa palestra, nessa certeza de que a gente está dando os caminhos para o aluno aprender, né? A gente estruturou o material de modo que a gente acha que o aluno consegue ter essa aprendizagem significativa. A gente, né, procura sempre, né, organizar os módulos de uma forma que que o aluno tem um raciocínio lógico ao longo do módulo, né, tentando sempre usar uma linguagem que a gente usa em sala de aula. Então, acho que isso também é um grande ponto positivo do nosso material, é a gente usar bastante a linguagem que a gente está acostumado a falar com eles, assim, sem tentar tornar aquilo ali desagradável para ele pelo excesso. Eu vou passar pelas sessões do nosso material, mas a gente, né, tem um design muito interessante, a gente tenta articular bastante, né, as sessões com os textos e as imagens. E sempre, né, e aí não digo só no material, mas principalmente nas nossas aulas, a gente sabe que uma grande premissa hoje é a gente ter esse foco no aluno, né? A gente precisa ter o aluno como protagonista desse aprendizado, né? Tentando de uma maneira assim, que é o nosso grande desafio, a gente tornar esse aluno protagonista no momento em que a gente estava acostumado a ser o protagonista, né? A gente era ali a sala de aula, né? Eu estou há 20 anos em sala de aula e eu vejo assim, era um palco aquilo ali para mim quando eu comecei, e hoje não é mais, né? Hoje quem está no palco é o aluno. E o nosso material, ele procura isso, ele procura que a gente tenha a oportunidade de sempre colocar o aluno no foco. Aí pode passar, Gabi, por favor. É claro que a gente sabe, né, que nós somos, né, seres humanos e que nem tudo é perfeito, né? A gente tem algumas angústias que envolvem o nosso material. E eu acho que, assim, eu vou um pouco mais além. Eu não acho que envolva o nosso material. Envolve a nossa área de conhecimento, né? Eu acredito que eu esteja falando aqui com, né, vários biólogos, né, com pessoas que estudam biologia, que amam isso, né? Que nem, assim, tem alguma coisa dentro da nossa cabeça que ama tudo isso, mas que é muito difícil a gente entender dentro de um universo de milhares de seres vivos, né? Porque a vida é tudo, o que ali é o mais importante. Então, a gente tem um material que a gente sabe que é enorme e a gente gostaria de ter 50 tempos por semana para falar só de biologia, só de ciências, enfim. E isso não é a nossa realidade dentro das escolas. Então, eu sei, assim, eu acredito que o grande desafio de todo mundo seja esse primeiro tópico que está aí, né? É a gente adequar o volume de conteúdo ao tempo que a gente tem disponível. Porque a gente não quer só dar o conteúdo, a gente não quer jogar o conteúdo na cabeça do nosso aluno, a gente quer que ele aprenda. E a gente sabe que para ele aprender, ele tem que fazer o exercício, ele tem que ter uma atividade diferente, a gente tem que usar uma metodologia diferente. E aí acaba que a gente vai precisar ter estratégias para que tudo isso seja possível. Como é que
a gente considera que seja interessante, né? Como é que a gente acha que é possível a gente ter essas estratégias? Primeiro, é possível, a premissa é a gente se planejar, né? A gente tem que ter um planejamento constante das nossas aulas, o que não significa engessar a nossa aula, né? A gente prevê uma coisa, mas a gente sabe que cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, e que nem sempre aquilo que você planejou vai acontecer. E por isso, esse final dessa segunda frase aí é tão importante. A gente precisa estar aberto para ajustes ao longo do processo, né? Dá trabalho? Sim, dá muito trabalho, né? A gente que eu e Gabi, que estamos numa escola de rede em que eu estou fazendo uma coisa assim, não sei, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, eu moro no Recreio, que é um ponto, a Gabi em Niterói, que é outro lugar, e a gente está em duas cidades, em dois extremos, e a nossa aula tem que ser não a mesma, mas a gente tem que estar correndo junto, porque os nossos alunos vão fazer as mesmas avaliações. Então, nesse momento, esses ajustes, eles são muito necessários e a gente precisa ter uma boa comunicação para isso funcionar. Dentro do nosso material, é claro que a gente tem um manual do professor em que a gente, quero usar uma palavra, não é a gente manda ali no que não é para fazer, a gente sugere, né? A gente dá algumas sugestões de estratégias de aula, mas é claro que existe uma autonomia do professor. Então, isso é fundamental para que a gente consiga usar o nosso material da melhor forma possível. A gente tem um material que roda pelo Brasil inteiro, né? Então, nem sempre aquilo que é importante para mim vai ser importante para alguém que está usando esse material no Nordeste, para alguém que está usando esse material, enfim, no ano retrasado, eu fui dar uma aula, enfim, em Belém, para o pessoal que usava o sistema de ensino lá. Não é a mesma priorização, né? Então, a gente precisa saber fazer isso e a gente precisa ter uma clareza em que é prioridade para cada um dentro do nosso material. Hoje, a gente, assim, dentro do colégio PH, o que a gente faz são reuniões pedagógicas em que todo o grupo de professores vai discutir, né, o que é prioridade. A gente faz o que a gente chama de mapa de foco. E aí, dentro desse mapa de foco, a gente de vez em quando até briga, né? Porque, claro, cada um, ainda mais dentro de biologia, dentro de ciência, né? Eu gosto de planta, ela gosta de bicho, o outro acha essencial que o aluno saiba tudo sobre uma célula. Então, assim, é importante esse diálogo entre os membros da equipe. E sempre, né, com aquilo que eu falei no primeiro slide, o nosso principal é o aluno. Então, pode ser que eu tenha uma turma X em que eu ache que ir num nível de detalhe muito grande para uma determinada turma vai funcionar, e ir no mesmo nível de detalhe para outra turma não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho que estar focada no meu aluno. Se o meu aluno, né, vai conseguir, se ele está interessado, se aquilo ali vai fluir, se aquilo ali tem necessidade numa determinada turma. Tá? E aí é claro que o nosso manual do professor, ele tem bastante dicas, né? Não dizer dicas, mas bastante orientações a respeito disso, mas a gente sabe, né? Eu tenho muita clareza na minha cabeça de que a gente fez esse material, a primeira elaboração lá para 2015 e mesmo a readaptação em 2018, mas a gente teve uma mudança muito grande no perfil do aluno nos últimos anos, né? A gente sabe disso, a gente não pode achar que esse manual que está ali, ele é para o aluno de 2023. A gente, né, vai passar o material, vai passar por um processo de reescrita, a gente está ligado nisso, mas a gente sabe que o foco do aluno mudou muito depois da pandemia, né? As questões socioemocionais mesmo do nosso aluno mudaram bastante. Então, é claro que, nesse momento, essa discussão em torno do que fazer em sala de aula, ela se torna muito mais importante. Pode passar, Gabi, por favor. Então, eu acho que eu tinha um slide aí que não apareceu. Não, acho que ele vem depois. Então, o nosso módulo, né? Esse aí eu escolhi um módulo aleatório aí de 6º ano, e aí sempre, né, assim, puxando um assuntinho que eu gosto. Eu fiz bioquímica na faculdade, então citologia é uma área que eu gosto bastante.
Os nossos módulos, eles começam, né, com uma página inicial em que a gente vai colocar ali os objetos do conhecimento e as habilidades que a gente buscou trabalhar enquanto a gente escrevia esses módulos. Eu destaquei uma das habilidades aí, que foi a primeira, né, no caso desse módulo de célula, que é explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos, porque dentre essas 4 habilidades que estão sendo trabalhadas aí nesse módulo, essa é a única habilidade da BNCC. Então, o nosso material, ele contempla as habilidades da base, mas o nome já diz, né? A base é a base. A partir daí, a gente vai colocando os nossos recheios. E aí, quais são os nossos recheios aí? São outras habilidades que a gente buscou explorar ao longo do módulo. Pode passar, Gabi. E aí, a gente tem essa primeira sessão aí, que é a sessão de abertura, que é onde a gente coloca normalmente um texto ou alguma coisa, né, que esteja acontecendo. E eu acho que essa sessão, para mim, enquanto, né, autora, ela responde muito aquela pergunta que, né, acaba com a gente quando a gente está dando aula, que é o para que eu estou aprendendo isso? Né? Eu acho pouco provável que alguém aqui não tenha nunca escutado essa pergunta do para que eu estou aprendendo isso. E essa sessão, ela vai mostrar para o seu aluno que ele está aprendendo isso porque isso aí é uma notícia recente, isso aí está no Instagram, isso aí está no jornal, isso aí está numa revista, isso aí está no dia a dia dele. Então, é importante, sim, que ele entenda, que ele aprenda aquilo ali, que ele tem que ser inteirado do mundo. Isso não é um conhecimento aleatório, ele acha que ele não vai usar aquilo ali nunca para nada, mas aquilo ali faz parte do cotidiano, e não é do meu cotidiano enquanto bióloga. É do cotidiano porque aquilo ali a gente está usando fontes que são bastante do dia a dia dos alunos, né? E dentro da ciência, então, nem se fala. Então, isso que a gente busca bastante aqui nessa sessão para começar. É uma sessão que necessariamente eu vou ler em todos os módulos, né, do 6º, 7º, 8º, 9º ano com os meus alunos. Eu vou começar a minha aula sempre do mesmo jeito, com a mesma... Todo mundo vai achar essa reportagem aí sempre muito interessante? Não. Tem semanas que eu vou começar com a leitura do Para Começar, né, que a gente vai usar como atividade âncora da nossa aula para chamar a atenção do nosso aluno, para mostrar que isso é importante para ele. Mas tem momentos que eu vou achar mais interessante um vídeo da internet, que eu vou achar mais interessante chegar com uma reportagem mais nova ainda que saiu naquela semana ali né, no Instagram, enfim. Eu costumo usar muito coisas do Instagram porque eu acho que é muito a linguagem dos nossos alunos hoje, né? E não necessariamente a gente vai usar o Para Começar. Mas a proposta do Para Começar é essa, é servir como âncora, e ali é onde você vai colher os conhecimentos prévios dos seus alunos e vai tentar ver qual é o barco da tua turma. Né? O que vai rolar ali na tua turma? Que tipo de discussão eu vou conseguir tirar ali nessa turma? Eu tenho uns alunos, a gente, ainda mais no ensino fundamental, né? A gente tem uns alunos que tem aquele perfil assim de cientistas, né? Eles vão te perguntar qual é a maior célula do mundo, qual é a menor, foi a primeira, qual foi a segunda, qual foi a última da semana que foi descoberta. Eles vão te fazer esse tipo de pergunta. E tem outras que não, que a gente está lá naquela empolgação, achando tudo aquilo lindo, e eles não têm o mesmo interesse. Então, eu acho que é o momento que a gente consegue ponderar bastante isso. Pode passar, Gabi. E aí, a gente entra no para aprender, né? O nosso para aprender é onde a gente ali, enquanto autor, começa nosso prazer eterno ali. A gente está escrevendo sobre aquilo que a gente ama, aquilo que a gente estuda há tanto tempo, enfim. E aí, é claro que nesse momento, a gente viaja dentro da nossa alegria cerebral, né? Então, a gente precisa, né, cumprir com determinados objetos do conhecimento dentro desse para aprender, mas a gente sabe que é o momento em que a gente vai ter que priorizar o que eu vou trabalhar em sala de aula e o que eu não vou trabalhar em sala de aula. Então, esse é aquele momento da priorização que eu falei no primeiro slide. A gente costuma, né, fazer o seguinte, a gente vai ter o que a gente chama de conteúdos fundamentais, aquilo que de alguma forma eu vou trabalhar em sala de aula, e aquilo que está no módulo, que eu não acho que vai fluir, que eu não acho que seja importante eu colocar em sala de aula, mas que não deixa de ser interessante para o meu aluno que ele saiba, né? Que não deixa de estar dentro do contexto do que eu estou falando,
eu vou fazer uma orientação para estudo autônomo, né? Então, aquilo ali a gente vai indicar como uma leitura, e aí pode ser que dessa leitura que você indicou para 30, um só leia, e que na aula seguinte esse um vai comentar o que ele leu, e você pode fazer um breve resumo para os outros, você vai propor uma pequena discussão, vai ver se esse que leu, ele achou essa informação que está aí no texto e mais alguma outra para fazer uma pequena discussão, e aí o que a gente acha bem interessante é que essa orientação para o estudo autônomo não seja aquela coisa assim, ó, acabei minha aula aqui, dei tudo que era importante para a prova, o que eu não lia, você lê aí se você quiser. Isso é o que a parte não é interessante a gente fazer, porque a gente está desprezando o nosso próprio conteúdo, né? A gente sugere sempre que esse estudo autônomo, ele seja acompanhado de alguma atividade. Então, aqui, por exemplo, nessa página aqui, a gente tem aí a invenção do microscópio e a descoberta da célula. Eu não acho significativo que o meu aluno memorize, né, os tipos de microscópio ou a história da microscopia. Não acho que seja necessário que seja um ponto que vá demandar grande tempo da minha aula. Ai, só ligar aqui um negócio que eu comecei a ficar com calor aqui que tá falando. Então, eu aqui, dessa página, por exemplo, eu focaria muito mais, eu colocaria muito mais como conteúdo fundamental mostrar para o aluno como a célula foi descoberta, do que, por exemplo, ficar passando nesse histórico aí dos microscópios, né? Mas aí eu sugeriria como um estudo autônomo, de repente ele lê essas ilustrações e ver o que ele achou interessante, qual é a diferença de um para o outro, comentar, ver se isso vem para a aula pelo aluno e não a gente lá, né, explanando essa história aí dos microscópios. No outro slide, passa aí para mim, Gabi, por favor. A gente já tem uma outra página que eu já colocaria e passaria muito mais tempo nela, né? Então, assim, eu acho muito importante aí dentro da habilidade que estava lá no início do módulo, o aluno de um 6º ano, ele conhecer a estrutura celular, ele entender, né? A gente usar bastante as imagens do módulo, tipo essa que está aí, para ele não achar, né? Porque ele vem lá um aluno do 6º ano, ele vem do 5º ano, né? Lá dos anos iniciais, do ensino fundamental, anos iniciais, com aquela ideia de que uma célula é chapada, é um ovo frito, né? Com aquele núcleo ali chapado e que é aquilo ali. Então, eu acho que na hora que você mostra uma imagem agora, mais complexa, ele vai começar a construir na cabeça dele e entender que isso está dentro, né, das estruturas vivas, né? De uma forma mais tridimensional. E aí, normalmente, eles vão trazer já essa lembrança de que a célula tem partes, tem membrana, tem citoplasma, tem núcleo, e isso, né, já tem essa memória dessa informação, e a partir daí você pode fazer aquela taxonomia de Bloom, né? Ver com que ele já reconheça, que ele consiga comparar, que ele consiga analisar, que ele consiga construir em cima desses conceitos que já normalmente vêm sedimentados, né? E aí é claro que sempre com aquela parêntese de que cada turma é uma turma. Pode passar, Gabi. Dentro dos módulos, a gente tem vários boxes, né? Os boxes são os momentos em que a gente traz curiosidades a respeito do tema, né? Então, assim, a gente tem alguns alunos que são bastante interessados, por exemplo, em microscopia, então é o que vai ler esse box, o que não significa que todo e qualquer box sejam coisas só de curiosidade. Então, assim, eu considero, por exemplo, um box muito importante esse box da diferença da respiração celular e da fotossíntese. Por quê? Porque eu acho que é um conceito que eu vejo que às vezes eles chegam lá no pré-vestibular com uma ideia errada. Eles chegam lá no pré-vestibular achando que a fotossíntese é a respiração da planta. E aí a hora que a gente tem é construir esse conceito, né, e trabalhando cada vez mais ao longo do ensino fundamental e ao longo do 1º ano do ensino médio, do 2º ano do ensino médio, para ele, né, conseguir diferenciar esses dois processos. Então, é claro que a gente vai trabalhando naquela espiral, né? Lá no 6º ano, eu não vou virar para ele e vou falar que tem ciclo de Krebs na respiração celular, mas ele entender que a respiração celular gera energia, né, para o dia a dia, né? E essa energia, ela vem de um combustível, e esse combustível foi produzido na fotossíntese,
e que não é a fotossíntese que está gerando, né, a energia da planta para a planta, né, sei lá, se manter viva, e que a planta também respira pelo mesmo processo que a gente, é muito interessante que isso seja construído desde o 6º ano. Assim, só complementando uma coisa que está lá no, assim, que a gente ainda está dentro do Para Aprender, mas eu não coloquei outra página do Para Aprender aqui, eu acho, só acho que eu passo agora direto para os exercícios. É claro que ali... Alguém falou alguma coisa? Acho que tem uma convidada só com o microfone aberto. Tá. Ela vai mutar já. É claro que, assim, o módulo ele não acabou ali em membrana, citoplasma e núcleo, aí pode estar passando aí pela cabeça de alguém assim, mas o módulo vai ter aí retículo endoplasmático, ele vai ter ribossomo, isso é muito complexo para um aluno de 6º ano, é muita coisa, e eu não consigo dar todas essas organelas para o 6º ano. E tá tudo bem, eu posso ter uma turma de 6º ano que membrana, citoplasma e núcleo tá ok, mas eu posso ter uma outra turma de 6º ano que já vem com uma informação sedimentada de que a célula tem membrana, citoplasma e núcleo, e que vai ser muito interessante ela já conhecer que a célula tem ribossomo, que a célula tem complexo de Golgi, que a célula tem retículo endoplasmático, e eu posso trabalhar isso de várias formas diferentes, sem obrigatoriamente dar para ela passar uma avaliação depois, né? Igual o exemplo da palestra lá dos estados dos estados americanos e as capitais, de que agora você tem que saber a organela e a função. A organela e a função, não. A gente pode fazer isso de várias outras maneiras para que esse conhecimento comece a se tornar significativo para essa criança. Pode passar aí, Gabi, por favor. O Para Concluir, normalmente, ele é um resuminho, né, do nosso módulo. Ele vem com os principais pontos, aí a gente vê aí, por exemplo, o que eu acabei de falar, né? A gente não vai colocar no Para Concluir, num 6º ano, por exemplo, todas as funções das organelas, as diferenças entre os microscópios. Assim, realmente o ponto bem básico de cada módulo. Pode passar. E aí a gente vem com as nossas sessões de exercício, que, assim, eu acho essencial para o aluno. Eu sou muito defensora dos exercícios, né? Eu acho que o aluno, o momento do exercício é um momento difícil, é um momento que a gente sofre para eles fazerem, e quanto mais velhos eles são, vai ficando mais difícil que eles entendam, né, esse papel deles dentro da aprendizagem, que foi o que a gente acabou de assistir, né, na palestra, e o exercício ele é muito importante. Então, a gente divide os nossos exercícios em 2 sessões, o aplicando conhecimento e o outro é o desenvolvendo habilidades. O aplicando conhecimento, a gente, né, tenta colocar dentro de uma situação problema. Então, aqui, por exemplo, a gente tem lá nessa questão 2 um texto, e aí ele está falando, né, de desmatamento, e aí ele vai relacionar lá a fotossíntese, a respiração ao desmatamento. Então, a gente está ligando, né, um assunto lá que estava lá naquele box a uma situação problema. E que é bastante importante que nossos alunos façam. Depois a gente tem a outra sessão, pode passar, Gabi, por favor, que é o desenvolvendo habilidades, que vai fazer isso na forma de questões objetivas, né? Que a gente sabe que é um grande desafio para os nossos alunos, porque eles vêm com uma ideia de que as questões objetivas são mais fáceis porque ele pode chutar, mas ao longo do processo, né, dos anos vão passando, eles vão começar a perceber que uma questão de múltipla escolha pode ser infinitamente mais difícil que uma questão discursiva. Então, a gente já começa com os nossos alunos a ensinar a fazer essa questão objetiva desde o 6º ano. Claro que ainda com menos itens, né? A gente vai só até a letra D no 6º e 7º, e no 8º e 9º a gente já entra com a letra E, com a quinta alternativa. E aí, passa aí para mim, Gabi. Nesse módulo, por exemplo, quando a gente olha o manual do professor, a gente tem 2 sugestões de aula bem tradicionais, né? Em que a gente tem aí as nossas sugestões de quadro, em que você vai falar da célula, vai organizar teu quadro, mostrando que a origem da célula, né? A teoria, explicando a teoria celular, mostrando os componentes da célula. É lógico que aqui a gente tem, né, algumas limitações gráficas, mas a gente sugere sempre um desenho, a gente sugere
uma projeção de imagem, um pequeno, né, um vídeo, uma animação, alguma coisa que a gente consiga ver, né? E assim, eu acho bem tranquilo a gente fazer a aula expositiva nesse ponto, né, para quem quer fazer, mas é claro que a gente pode fazer isso de outras maneiras, né? Então, uma das coisas que a gente faz bastante, eu já fiz muito, né, dando aula para o ensino fundamental, é apresentar o conteúdo, ou às vezes nem apresentar, usar uma metodologia ativa, e aí propor a construção de um modelo, né? Eu acho que quando a gente fala de citologia, construir modelo é uma coisa que entra muito na cabeça deles. E aí aqui eu peguei uma imagem mesmo da internet, passa aí, Gabi, para mim, por favor. Em que, né, dessas atividades em que você pede para o aluno montar um modelo de célula. A gente já fez isso, assim, dentro do PH, a gente já fez isso com materiais, assim, né, recicláveis ou material de artes, mas a gente também já fez isso usando comida, usando bala, já teve aluno que fez célula com pizza e ketchup, enfim, a gente já teve aluno que fez um bolo que era uma célula, a gente tem várias maneiras de representar uma célula. Agora, o que eu acho importante é que, independente do material e da forma que a gente vai usar, nesse momento você pode fazer uma atividade em grupo, e aí você vai estar trabalhando, né, não só o conteúdo, mas também habilidades socioemocionais importantíssimas, que a gente sabe, né, que vão estar envolvidas, cooperação, trabalho em equipe, tudo isso é fundamental hoje em dia, a gente falar nisso. E aí a gente percebe que numa atividade dessa, eu consigo trabalhar a minha habilidade da BNCC, que está lá na primeira página do meu módulo, né, que é essa habilidade 5, do final 5 aí, mas a gente também está trabalhando outra habilidade da BNCC que não está no módulo, mas que aquilo que eu falei, o sistema ele não é engessado. Eu consigo usar esse tema para trabalhar a outra habilidade da BNCC que está ali, que é concluir com base na análise de ilustrações e modelos que os organismos são uma complexa organização de sistemas com diferentes níveis de organização. E aí, eu fazendo essa atividade, eu consigo criar um gancho, inclusive, para o meu próximo módulo. Né? O módulo 21 eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas ele vai falar dos níveis de organização, ele vai falar de célula, de tecido, enfim, de sistema, né? Porque a gente sabe que isso também está dentro dos próximos, a gente precisa falar do sistema nervoso também, como uma habilidade do 6º ano. E aí, assim, a gente agora vai falar de uma outra proposta, né, de sequência didática de 7º ou 8º, Gabi? Gabi vai apresentar. Pronto, é que meu microfone estava fechado. Do 8º ano, Jô. Então tá, vou fechar agora aqui meu microfone e vou passar o bastão aqui para a Gabi. Bom, gente, eu vim aqui partilhar com vocês, acho que foi o módulo que me deixou mais angustiada na construção da minha proposta dentro da sala de aula. Para vocês terem noção, né, quando a apostila, com toda a reformulação, ela foi implementada, foi no ano em que a gente ficou afastado da sala de aula, na pandemia. E eu sou da área de biologia, mas a minha base de pesquisa é em currículo e avaliação, então migro para didática, fiz pedagogia também. Então, quando eu me deparei em ministrar circuitos elétricos para alunos de 12 anos, num formato online, isso me desestabilizou, me tirou da zona de conforto. E eu fiquei pensando em várias estratégias de como construir isso com os meus alunos. E aí, se a gente for parar para analisar, a habilidade da BNCC que esse módulo trabalha, ela tem o verbo de comando ali, construir. E construir representa para a gente, como educador, um desafio enorme. Fazendo um link com a palestra anterior, construir está dentro da taxonomia de Bloom, na dimensão intelectual cognitiva, lá no alto. Então, isso para mim, eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar na construção do circuito elétrico com o meu aluno num formato online? Então, tive que analisar, pensar, repensar, voltei na taxonomia,
olhei e vi que estava lá no criar, eu falei, eu preciso relembrar conceitos, eu preciso compreender alguns conceitos, aplicar, analisar. E isso é muito interessante, porque quando eu olhei o módulo anterior e também aqui, ó, o recheio do módulo, que são as outras habilidades que nós propomos ali no material, eu falei, poxa, eu estou mais confortável na construção desses circuitos elétricos com o meu aluno. E aí, em seguida, eu peguei o trechinho da sessão para começar com vocês, mas como uma provocação. Esse para começar não seria o para começar como aluno, seria um para começar como professor. E aí eu gostaria de dar ênfase no manual do professor. Eu pensei, como é que eu vou começar? Como, em que momento, que perguntas motivadoras eu vou fazer para o meu aluno. E o segredo disso tudo está no meu planejamento, como a Joana falou anteriormente. E é um planejamento em que o professor ele precisa ter essa autonomia. O nosso material ele vai estar ali como base, a BNCC como base, mas vocês também precisam colocar ali o DNA de vocês, da realidade de vocês. Então, é muito interessante, como a Jo falou, fazer essa priorização curricular. Será que tudo que está como sugestão no manual do professor, será que eu tenho que seguir à risca aquilo ali? Não, vocês têm total liberdade para poder utilizar as estratégias de aula ali e modular de acordo com a realidade de vocês. Então, as orientações ali do estudo autônomo, como a Jona falou, uma leitura prévia, uma realização de uma atividade individual, isso tudo tem relação com o planejamento de vocês, tá? E aí, voltando à questão inicial da minha angústia em como aplicar o módulo 16 de construir um circuito elétrico, formato online, bióloga, tendo que ministrar aí primeira vez física para crianças de 12 anos, eu voltei o meu olhar bem atento para o manual do professor. Falei, o que esse material pode trazer para mim como cereja de bolo aqui, para eu colocar o meu DNA, o DNA também da rede, e para que eu consiga atingir os meus objetivos de aprendizagem. Então, a partir daí, eu comecei a construir a minha sequência didática, mas, obviamente, pautado na rede, porque a Joana está lá no recreio, a turma dela vai fazer a mesma avaliação que a minha turma, então tudo tem que estar relacionado. Mas as estratégias, elas podem apresentar ali uma articulação, uma flexibilização. E nessa elaboração do meu planejamento, né, da sequência didática, eu pensei da seguinte forma, fui lá no material, analisar o manual do professor, e aí apareceu ali para mim a prioridade. A gente tem que garantir a base para o aluno, as habilidades da BNCC. Porém, gente, estamos falando de ensino fundamental. O ensino fundamental que estava no formato online, que até agora apresenta vários gaps de aprendizagem. Então, a prioridade ali é explicar as noções básicas. Eu falei, caramba, noção básica... E eu tenho um verbo de comando que é construir, que está lá em criar na taxonomia de Bloom. Então, eu comecei a buscar essas ferramentas, tá? Também me preocupou bastante, porque, por conta de ser um ensino de física, né, envolve também o lado matemático, tá? E aí, o nosso material do professor também destaca para que vocês tenham aí uma tranquilidade que a nossa ênfase não é a área de conhecimento da matemática. Obviamente, ela vem em paralelo, não impede, não anula que vocês façam uma articulação horizontal com uma outra disciplina, não anula. Mas a nossa ênfase não vai ser na matemática. A prioridade é dar esse pontapé inicial no conhecimento de física, de circuito elétrico. E a partir daí, a gente montou da seguinte forma, né? Eu e alguns colegas, mas aqui eu mexi um pouquinho mais. Vamos descrever ali a sequência com base nas estratégias de aula. Ferramentas, o que eu vou usar? A aula expositiva e onde que eu encontro um modelo de aula expositiva? Com a sugestão do quadro.
Então, eu montei basicamente um quadro com os meus alunos, explicando circuito simples, o que é um resistor, onde está a tensão elétrica, o sentido da corrente. Montei um esquema no quadro. Mas, mesmo assim, a minha habilidade era lá construir. Com uma aula expositiva, o aluno só faria a parte superficial de representação no caderno. Então, seria interessante explorar vídeos. E aí, cada vez mais, é interessante que a gente busque recursos. Revisite o material do professor, revisite o planejamento. Eu costumo dizer muito nas formações que eu participo, na minha área de pesquisa, que a gente vive um momento na educação extremamente desafiador. Já é de fato que a gente convive numa turma no conflito geracional. A gente está num outro momento e eles estão num outro momento, às vezes mais à frente do que a gente. E além desse conflito geracional, existe aí uma contradição pragmática entre a nossa formação enquanto docente, que foi segmentada em várias caixinhas e em disciplinas, e a proposta em espiral que a BNCC traz agora. A BNCC ela traz essa proposta nos eixos temáticos do ensino fundamental. Isso, com certeza, tira a gente da zona de conforto em conseguir, atingir as expectativas de aprendizagem com o nosso aluno de maneira linkada, uma coisa se encaixando com a outra. Então, eu acho que seria interessante, como metodologia, como proposta de metodologia na sequência, que a gente possa fazer, misturar as coisas. E cada aluno, também, falando de personalização do ensino, ele tem uma forma de assimilação diferente. Às vezes, o que é importante para mim, para eu aprender, por exemplo, eu escrevo bastante, sou muito visual, gosto de mapa mental, às vezes não é para a Joana, às vezes não é para o João, não é para o Leonardo. Então, é importante que o professor também tenha várias estratégias, metodologias para atingir o máximo de alunos ali, enquanto turma. Explorar também a aprendizagem entre pares. Quantas vezes um aluno meu, ele foi lá no quadro e explicou determinado conceito para um outro colega que eu não conseguia atingir. E aí eu busquei, poxa, nós temos que construir um circuito online, construir um circuito elétrico, perdão. E aí veio a ideia de usar os simuladores, que é uma estratégia metodológica que surgiu aí como suporte durante a pandemia. Não sei se algum de vocês aí conhece, mas existe um simulador online de graça, que é o PET Colorado, depois eu posso colocar no chat para vocês, e que ele permite que os alunos, ou vocês mesmos, enquanto educadores, montem esses circuitos elétricos. Então, repara, sempre a busca. O professor ali, ele não chega e dá aquela mesma aula engessada ou a leitura do material. A gente tem que estar sempre buscando novas estratégias, revisitando a nossa prática. E aí, nesse simulador, ele permite que a gente consiga fazer a construção. E aí, considerando a evolução das habilidades ao longo do módulo e a última habilidade, que é da BNCC, isso aqui representou uma vitória para a gente no PH, enquanto educador, nas evidências, porque quando o aluno constrói um circuito elétrico, nesse simulador, eu estou tendo ali uma evidência se de fato ele consolidou a aprendizagem ou não. Se ele conseguiu atender o que a habilidade lá no início do módulo, proposta pela BNCC, ela traz para a gente como direito de aprendizagem para o nosso aluno. Então, além dos exercícios, da apostila, um relatório que eu posso pedir em relação a essa atividade, pode ser que essa atividade aqui do simulador seja feita em grupos na sala de aula. Isso é bem legal, porque aí eu consigo ter grupos heterogêneos e cada um como equipe, deixando ali a sua marca. A gente estimula ali o desenvolvimento de outras competências, além das procedimentais, também as atitudinais, essa relação ali que é muito importante para um estudante que está sendo formado nas lições do século XXI. Beleza? Vou seguir aqui com vocês. E, por fim, gente, a situação problema, para mim, ela também destaca a consolidação
da aprendizagem com o nosso aluno e promove uma reflexão. E é nesse ponto que eu gosto de fazer a leitura com os meus alunos, propor que eles resolvam essa situação, problema, e aí eu tenho uma devolutiva de imediato, se eu tenho que retomar algum gap de aprendizagem, se eu tenho que retomar alguma condução da minha metodologia e construir esse conhecimento. Então, assim, o meu foco aqui foi falar sobre manual do professor, sobre estratégias, sobre sugestões, e aí eu espero que tenha ajudado vocês. Se a Jo quiser complementar em alguma coisa, e a gente fica aí aberto às perguntas. Muito obrigada. Olá, Gabriela, né? Quer falar alguma coisa, Jo? Não. É o Wellington, né? Sim, sou eu. Pronto, eu tirei a apresentação. Saiu? À vontade, Wellington. Saiu. Ok. Gabriela é Vou dar uma tipo... olhadinha aqui no chat. Gabriela, tá ouvindo o Wellington? Ah, só a Aline que colocou aqui. Gabriela? Gabriela? Eu acho que a Gabi não está ouvindo. Eu acho que ela não tá ouvindo a gente. Acho que ela travou. Gabi? Léo, você quer fazer alguma consideração? Léo? Léo. Gabriela? Deixa eu... Você está ouvindo? Gabriela? Tá ouvindo, Gabriela? Pronto. Ah, tá me ouvindo? É isso? Isso, eu acho que você não tá ouvindo a gente. Eu acho que o Wellington, ele tem... Ah, não tá ouvindo, né? Só um minutinho, professor Wellington. Tá um probleminha técnico aqui. Oi, você está conseguindo ouvir agora? A gente tá ouvindo, mas ela não tá ouvindo a gente. A gente vai resolver rapidinho. Só um minutinho. Tá bom, tudo bem. Tá ouvindo? Acho que ela tá ouvindo agora. Pode fazer a pergunta. Ah, sim, ok. Gabriela, queria te agradecer, né, pela parte, exclusivamente o assunto que você estava passando, que era sobre circuitos elétricos, foi um assunto que eu me debati pela primeira vez ano passado, né, também, então para mim eu como biólogo também foi algo assim muito assustador, não vou mentir, né, e adorei a plataforma, o simulado eu não conhecia também, já é algo que eu já posso estar utilizando esse ano quando eu for aplicar esse conteúdo, né, acabou sendo muito esclarecedor, porque como teve essa reformulação da BNCC, da Ciência da Natureza, a gente que tem uma formação na faculdade mais voltada especificamente para a área específica, a gente sente muito, porque é algo totalmente desafiador, totalmente diferente, porque são crianças de 6, 7, 8, 9 ano, que já tem que aprender conteúdos bem mais complexos, que a gente particularmente estuda lá mais no ensino médio, e a gente sabe que já é uma diferença. Então, assim, a forma esclarecedora como você passou, que o PH às vezes ele dá lá no manual do professor, de que necessariamente não é que os alunos precisam fazer os cálculos matemáticos, aprenderem toda aquela complexidade, mas ter a base, ter a noção, traz uma sensação de conforto para o professor também, né? Eu, particularmente, quando eu cheguei, nossa, eu revirava aquele manual do professor inteiro, só que a gente se cobra muito, né? A gente sempre quer aquela coisa, se você acha que tem que... Eu tive que estudar muito para poder aplicar para os meninos, eles entenderem, né? Para poder fazer esses circuitos e outros assuntos também relacionados à física e à química que o livro traz. Então, assim, é mais um ponto, assim, a trazer de que foi esclarecedor, né, para mim, como professor. A plataforma, ela vai me ajudar, sim, esse ano. E obrigado, é isso. Obrigada, Wellington. Você é da onde? Eu sou de Rio Branco, Acre, da escola Happy World. Ai,
Que máximo! Que máximo! Que bom que foi esclarecedor, assim, eu compartilho, foi a primeira coisa que eu falei para vocês, uma angústia mesmo, deparar com o ensino de física e como é que eu vou fazer. Então, que bom que a estratégia pôde, assim, ajudar você de alguma forma e os outros colegas, e a gente está aqui para essa troca, que é muito importante. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma troca? Não? Bem, obrigado, professora Joana, obrigado, Gabriela, obrigado a todos pela participação. No chat aqui, eu coloquei uma pesquisa de satisfação, um link para os convidados, é muito importante para a gente ter um feedback. Tem um link aqui, eu testei aqui, está funcionando. E muito obrigado pela participação de todos e um ótimo final de semana e um bom dia. Tchau, gente. Bom ano Tchau, letivo aí para todo gente. mundo. Seja um ano mais calmo, mais tranquilo para a gente. Obrigada. Tchau. Leonardo, muito obrigada pela mediação, tá? Imagina, eu que agradeço. Tá, tomara Tá. que a gente se encontre mais vezes. Tchauzinho. Próximo.
Oi, Lê. Oi, tudo bom, Lê?